Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. O título dessa mensagem que o Senhor tem compartilhado ao meu coração, tem compartilhado em minha vida, é: a oração muda a vida da gente. E eu quero te convidar a ficar em pé mais uma vez. Nós já oramos algumas vezes durante esse culto. Pode ficar em pé. E eu queria te convidar a orar mais uma vez. Muitas vezes nós temos buscado resultados, buscado coisas na casa do Senhor, coisas para a nossa vida, mas nós temos apenas buscado com a nossa própria força, com o nosso próprio braço. Não temos entregue na mão do Senhor. Então eu quero que você ore agora mais uma vez, ore pela sua vida agora. Nós já oramos pela nossa cidade, nós já oramos pelas enfermidades, pelos casamentos. Agora eu quero que você ore pela sua vida. Ore por você, como igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. O que você tem feito como igreja? A igreja de Cristo tem procurado a Cristo? Ore pela sua vida. Peça para Deus ministrar ao seu coração essa palavra, para Deus falar com você, para Deus ministrar de maneira especial no seu coração nessa noite. Pai querido, nós estamos aqui, ó Pai, como filhos do Senhor, orando, ó Pai, buscando ao Senhor. Pai, que hipocrisia nós dizemos que somos teus filhos, que ouvimos ao Senhor, que estamos na casa do Senhor, e mal falamos com o Senhor, ó Deus. Mal falamos com o cabeça, que é quem nos dá orientação, que é quem nos guia. Jesus, nós queremos mesmo, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração essa noite. E não só nessa noite, ó Pai, mas nos leva a uma vida de oração, a uma vida de renúncia, ó Pai, do nosso comodismo, a uma vida de renúncia, ó Pai, do nosso tempo, para podermos ter tempo com o Senhor. Muitas vezes, ó Pai, nós não gastamos tempo, nós perdemos tempo com tanta coisa, mas não ganhamos tempo na presença do Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite, nós queremos nos levantar como igreja, e uma igreja poderosa, porque oramos em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém? Pode se sentar. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 16 em diante. Todo mundo já abriu? Falei para vocês ficarem em pé, daí atrasou um pouquinho. Atos 16, do versículo 16 em diante. Diz o seguinte: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo?
Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam liberados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e encorajaram, e então partiram. Amém? A oração muda a vida da gente. Amém? Algum tempo atrás, o pastor Ronaldo pregou sobre Pedro, que Pedro não podia viver sem falar do que ele havia visto e ouvido da parte de Jesus. E nós, muitas vezes, como igreja, temos falhado. Temos falhado porque não temos buscado a presença do Senhor. Não temos buscado a intimidade com o Senhor. Como que nós, como igreja, vamos dizer aquilo que nós estamos ouvindo de Deus, se nós não temos falado com Deus? Isso é uma vergonha, porque se você for perguntar, e se você for olhar para a sua vida, ou para os seus amigos, e contar quanto tempo vocês têm gasto em oração. Eu falo isso pela minha vida. Muitas vezes nós temos buscado resultados na casa do Senhor, buscado transformação em nossas vidas, buscado transformação no nosso ministério, mas nós não temos buscado aquele que pode dar transformação. Nós não temos buscado ao único que pode transformar as nossas vidas, ao único que pode transformar a nossa cidade. Quando a igreja do Senhor se levantar, quando a igreja do Senhor realmente buscar ao Senhor, buscar intimidade com o Senhor, aí, como o Domício falou, as portas do inferno não vão suportar a pressão da igreja, porque é uma igreja ativa, é uma igreja que ora, é uma igreja viva, e é uma igreja que tem intimidade com Jesus. Como que nós, como igreja, vamos falar aquilo que Jesus quer? Como que nós, como igreja, vamos falar: não, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, mas nós temos ouvido a vontade de Deus? Ou nós temos ouvido e apenas repetido aquilo que os pastores falam? Muitas vezes, nós não somos como Pedro, que fala assim: eu não posso deixar de dizer aquilo que eu vi e aquilo que eu ouvi do Senhor. Sabe, nós temos feito o seguinte: eu não posso deixar de dizer aquilo que o pastor pregou no culto. Aquilo que a mensagem do fulano falou no YouTube, aquilo que eu vi na internet e aquilo outro. Nós temos que buscar a nossa própria intimidade com Deus. E aí sim, a nossa vida vai ser transformada. A oração muda a vida da gente. A oração mudou minha vida. A oração mudou a vida da maioria das pessoas que estão aqui. Mas é a oração. É a oração. Somente na oração. Não adianta. Muitas vezes nós temos articulado. Sabe, nós queremos fazer as coisas na base da articulação. Às vezes você é um líder de célula e você quer multiplicar a sua célula na base da força, na base do entusiasmo, na base de falar legal. Mas isso não dá certo. Eu quero te falar que é só na oração. É só oração, oração, oração. Às vezes nós somos presos a alguns pecados. Sabe, eu muitas vezes fui preso ao pecado e a minha vida só foi transformada na base da oração. O texto em questão, ele é muito interessante. Atos, na verdade, é um livro muito gostoso de ler. Quem já leu o livro de Atos inteiro? Isso aí. É um livro bom, porque é um livro onde você vê a igreja viva.
a igreja fazendo. Nós temos as cartas, onde são orientações para a igreja, mas aqui nós estamos vendo na prática. Aquilo que eles estão vivendo são relatos na prática. E até o ministério que deu testemunho no final de semana passado, né, Atos 29, que o livro de Atos vai até o capítulo 28, e o Atos 29 é a continuação. E a continuação de Atos é quem? É a minha vida, é a sua vida. Nós somos a continuação desse livro. Nós somos os atos da igreja de Cristo, os atos apostólicos. Mas esse livro ele é muito gostoso, porque ele está contando bastante sobre a igreja, sobre o começo da igreja, muito sobre a vida de Paulo, né, que tem viveu muitas coisas e deu muitos ensinamentos para nós como igreja. A primeira coisa que eu posso ver nesse texto, e é o título dessa mensagem, é que Paulo, ele viveu muitas coisas, ele teve um milagre ali. E muitas vezes nós olhamos para o quê? Apenas para o milagre. Nós vamos lá no final do texto, já lemos o texto inteiro, mas nós vamos no final do texto e olhamos, olha, eles oraram e as cadeias se quebraram. Eles oraram e foram libertos. Isso é verdade, eles foram libertos. Mas só que antes disso tudo, nós temos que ver que no começo do texto já vem um princípio. Aonde Paulo estava indo? Certo dia, Paulo estava indo ao lugar de oração. Oração é o hábito na vida de Paulo. E Paulo ele relata isso em suas cartas, ele fala, eu sou o que mais ora, eu oro mais do que todos vós, eu oro muito. Ele sempre repete que ele ora bastante. Paulo tinha uma vida de oração. E quem tem uma vida de oração, tem uma vida de poder. Não adianta nós olharmos e falarmos assim, isso é uma coisa que é uma frase muito nostálgica, que a igreja fala e que alguns pastores falam e que nós mesmos falamos, que, hoje nós não vemos mais milagres na igreja, não é isso? Antigamente, se você for olhar no livro de Atos, a sombra curava. Rapaz, Pedro olhava para as pessoas e ele curava as pessoas, ele dava uma palavra e a pessoa era curada, a pessoa levantava, os demônios eram expulsos imediatamente com o poder do nome de Jesus. Mas nós queremos os resultados de Atos, sem ter a vida que os apóstolos tinham. E a primeira coisa que nós podemos tirar desse texto é que Paulo era um homem de oração. Homem de oração. Você tem que ser um homem de oração. Você tem que ser uma mulher de oração. Não adianta. Muitas vezes, até o pastor Renato estava falando, e nós estávamos conversando essa semana, que às vezes a gente quer convencer as pessoas. E ele falou até do Felipe, né? Que muitas vezes ele tentava convencer o Felipe a ler a Bíblia, convencer o Felipe a orar, a buscar a palavra do Senhor. Mas o convencimento, ele é algo que a pessoa faz naquele momento. Mas a oração é quem convoca, a oração é quem consolida, a oração é quem faz aquilo entranhar no coração das pessoas. Então, se você quer que a vida das pessoas mude, se você quer que a sua vida mude, oração. A oração muda a vida da gente. Por que a oração muda a vida da gente? Porque ela nos dá discernimento. Discernimento, a oração muda a vida da gente, porque nos dá discernimento. Diga discernimento. Muitas vezes nós temos pecado por falta de discernimento. Nós temos andado e nós estamos fazendo as coisas na nossa casa, na igreja, no nosso serviço, mas não temos discernimento, e só tem discernimento quem ora. Paulo, ele estava andando, ele estava indo num lugar de oração, e num primeiro momento, essa moça estava andando e ia onde ele estava, e ela perseguia eles e falava, lá, eles estão anunciando o caminho da salvação, eles estão fazendo isso, eles estão fazendo aquilo, eles estão anunciando o Deus que salva, e ela falava isso dia após dia. A palavra fala que não foi um dia só não, que isso aconteceu por vários dias. Mas para que você identifique os problemas da sua vida, você tem que ter discernimento. Paulo, ele poderia simplesmente achar assim, uma louca. A pessoa está andando atrás de mim aqui, ou é uma pessoa que aceitou Jesus e está anunciando. O texto não fala que ele andava perto dela, mas fala que ela o seguia, e talvez de longe. Ela ia falando, ela gritava que eles estavam anunciando a salvação, o evangelho da salvação. E nós temos que ter discernimento. Paulo, ele teve discernimento para saber que era um espírito maligno. E muitas vezes você tem brigado lá na sua casa, você tem brigado, você tem visto as coisas acontecerem no seu emprego, na sua escola, as pessoas te perseguindo, mas você não tem discernimento para saber o que é o inimigo agindo na sua vida e o que é a pessoa. Muitas vezes é a pessoa que não tem que ter alguma birra de você, muitas vezes é alguma coisa, mas
provavelmente pode ser também algo maligno contra a sua vida, na sua casa, alguma cadeia que você não quebrou, algo que você não soube discernir. Então nós temos que orar para nós termos discernimento. Discernimento. A segunda coisa, a oração muda a vida da gente porque ela gera autoridade espiritual. Não adianta você ter discernimento se você não tem autoridade. E as palavras, o que os fariseus falavam de Jesus? Eles falavam que Jesus, ele falava com autoridade, e autoridade de vida. Nós temos que ter autoridade espiritual. Talvez você até identifica, você está vendo os problemas na sua casa acontecendo, você está vendo os problemas na sua escola acontecendo, você sabe o que é, mas você não tem autoridade. Você não tem muitas vezes nem coragem de dizer, sabe, nem coragem de orar. Autoridade. Só tem autoridade quem tem vida de oração. Só tem autoridade quem tem intimidade com Deus. Toda autoridade nos foi dada por Cristo Jesus. É Cristo que nos dá autoridade. Ele deu autoridade para você. Ele nos deu autoridade. A terceira coisa que esse texto nos mostra, que a oração muda a vida da gente, porque ela gera liberdade. Diga liberdade. Os missionários aqui, em questão, eles estavam pregando a palavra de Deus. Eles estavam anunciando o reino de Deus. Eles estavam falando de Jesus com autoridade, com discernimento. Eles tinham intimidade com o Pai. E muitas vezes você está passando por isso, você tem intimidade com Deus, você tem buscado a Deus, mas as coisas não têm dado muito certo na sua vida. E a oração, ela gera liberdade. Uma coisa que é interessante, algumas coisas que são interessantes sobre esse texto, é que eles foram, se vocês forem prestarem atenção, as pessoas ficaram bravas com os missionários. Por quê? Porque a fonte de lucro deles, que eles tinham perdido a sua esperança de lucro, que era o quê? A opressão. Através da opressão de uma moça, eles oprimiam ela, da exploração dela. Ela era literalmente uma pessoa manipulada, tanto pelo espírito maligno que manipulava a vida dela, quanto as pessoas que se aproveitavam do espírito maligno que estava na vida dela. Então as pessoas estavam tendo lucro sobre a vida dessa moça. E o que os apóstolos fizeram, na verdade os missionários fizeram, foi dar liberdade para essa moça. Ela era uma escrava. Ela era uma escrava, presa e sem esperança. Ela estava ali, a vida dela era falar o que o demônio falava para ela falar, o que aquele espírito falava para ela dizer. E era um espírito manipulador, era um espírito que é o espírito que, na verdade é um espírito que ele é conhecido como Piton, né, que é um espírito que faz como se fosse uma marionete, é como se fosse um ventríloco na boca dessa moça. Era isso que acontecia, era esse espírito que estava nessa moça. E os missionários sentiram compaixão dessa vida, tiveram discernimento, autoridade e repreenderam esse espírito, e esse espírito saiu imediatamente. Eles não precisavam ser presos, eles libertaram uma pessoa que estava sendo oprimida. E muitas vezes isso acontece com a gente. Só que o que é mais interessante? Eles ficaram furiosos com isso. Eles pegaram os missionários e os levaram sobre as autoridades. E as autoridades, e o que eles apresentaram para as autoridades? Eles não falaram assim, olha, eles arruinaram o nosso comércio, olha, eles estão, a moça trabalhava com a gente aqui, eles atrapalharam tudo. Eles falaram, olha, eles estão trazendo confusão para a cidade, eles estão fazendo bagunça aqui, estão trazendo anarquia, é isso que eles estão fazendo, acusações falsas. E aí, você vê que o povo que poderia, por exemplo, se compadecer dessa moça, o povo que poderia ter olhado para ela e falar, não, mas espere, não foi isso que aconteceu. Eles foram o quê? Através da conversa deles. Eles acreditaram na mentira. Então eles foram acusados por uma mentira. Eles foram presos por uma mentira. Mas a oração nos dá liberdade. Primeiro deu liberdade para essa moça. E a oração, ela gera liberdade para quem tem um coração grato. O que aconteceu? Eles foram injustamente presos. Injustamente. Eles não mereciam ter sido presos. E eles não mereciam ter sido açoitados. Eles não mereciam ter sido castigados. Mas eles foram presos. Eles foram presos porque eles tiveram compaixão daquela mulher. Eles foram presos porque eles fizeram o que Deus mandou eles fazer. E eles foram presos no momento em que eles estavam tendo
indo orar. Eles estavam indo buscar a palavra de Deus. Que injustiça. Muitas vezes nós, numa situação menos do que isso, nós já ficamos totalmente revoltados com o Senhor, né? Simplesmente terminou o namoro, Deus já não existe mais, né? Deus não existe, Deus não me ama, cadê Deus para cuidar de mim? Faleceu meu ente querido, Deus sumiu, onde Deus está? Cadê Deus? E assim nós vamos. Nós começamos a quê? A nos virar contra Deus. E ainda mais no momento de injustiça, no momento onde as pessoas estão contra você, estão levantando uma mentira contra a sua vida. Você, às vezes, em vez de voltar para Deus, você fala, pô Deus, cadê você? Cadê você para cuidar de mim? E o que eles fizeram? Eles foram presos. E a palavra fala que eles foram presos e os seus pés também foram amarrados. Eles ficaram totalmente desconfortáveis numa prisão. E no comentário que eu li, fala que provavelmente eles não conseguiram dormir, não foi nem por causa da ansiedade, foi por causa da posição que eles estavam, porque eles estavam com os pés e as mãos amarradas num toco. E ali num lugar gelado, e eles haviam apanhado muito, muito, muito. E eles foram jogados com as suas feridas, e estavam todos machucados e amarrados, e assim encolhidos. Então eles não conseguiam mais fazer nada. Eles estavam limitados naquele lugar. Qual foi a postura dessas pessoas? Eles se alegraram na presença do Senhor. No meio da adversidade. Qual é a sua postura no meio da adversidade? Você busca mais a Deus ou você simplesmente esquece a Deus? Paulo não. No meio da adversidade, no meio de um momento de, provavelmente ele poderia pensar, Deus me esqueceu aqui nessa cadeia. Deus me esqueceu, Deus não está me protegendo, Deus não está cuidando de mim. Eles se alegraram na presença do Senhor e cantaram hinos ao Senhor. E eles oraram e buscaram a Deus na madrugada. Olha que gostoso. E o que aconteceu? O que o texto fala? Por causa da oração deles, houve um terremoto, algo tremendo, algo sobrenatural. O sobrenatural agindo através do natural. E as cadeias foram abertas. Isso foi um milagre. Foi um milagre. Mas agora eu quero falar uma coisa para você. Muitas vezes, você tem, as coisas de Deus estão acontecendo na sua vida. Sabe, a bênção de Deus, ela está na sua vida. Deus tem te abençoado. As portas têm se aberto através do louvor, através da sua gratidão, através da sua intimidade com Deus. As portas têm se aberto. Mas eu quero te falar uma coisa. Talvez a porta que tem se aberto não é a porta que Deus quer para a sua vida. Às vezes é uma bênção, que pode ser até uma bênção espiritual para a sua vida, mas talvez não seja o tempo da bênção para a sua vida. Não adianta. Muitas vezes nós pecamos por não saber aproveitar o tempo certo da bênção. Isso acontece muito em relacionamentos, né? Às vezes você está aqui na casa do Senhor, você está aqui orando já faz um tempo, né? Se consagrando, faz uns 3 meses já, né? Assim, que o pessoal é assim, né? 3 meses já acho que está se consagrando bastante, né? Mas às vezes você está se consagrando lá bastante, buscando a Deus, se falando, não Deus, eu estou aqui, eu estou na casa do Senhor, estou louvando, estou em santidade, não fiquei com ninguém, tá? Graças a Deus, né? Não que seja uma justificativa, mas ó Deus, estou bem, estou de boa. Daí aparece a primeira irmã, ou o primeiro irmão, você vai, opa, oportunidade. As portas se abriram, é Deus que mandou. E eu quero te falar uma coisa, nem toda bênção, nem toda porta que se abre é a bênção que Deus quer para a sua vida, neste momento. Talvez, é até essa bênção. Talvez você até conheceu a pessoa que Deus preparou para você, só que muitas vezes não é o tempo certo. Talvez seja porque você tem 14 anos, né? E com 14 anos não é o tempo... Não estou falando de você não, tá, Gustavinho? Aqui, eu olhei para você assim. Mas, às vezes nós não sabemos esperar o tempo da bênção de Deus para as nossas vidas. Mas eles esperaram. Eles ficaram tentados, talvez, a sair. Eu sairia. Se coloque no lugar deles. Pensa bem. Você está preso. Você apanhou pra caramba. Levou um monte de chicotada nas costas. Está lá todo ralado, todo machucado. Aí você começa a louvar. Você começa a adorar a Deus. Por quê? Porque o seu coração é grato. Aí as portas se abrem. O que você faria? Pensa você. Fala, cara, o anjo que abriu para mim. Estou saindo. Estou saindo.
estou saindo. Deus abriu a porta para mim. Só que não era o tempo. Não era o tempo. E aí por que eles não saíram? Porque por causa dessa ação de renúncia da bênção que poderia ser uma bênção para a vida deles, eles ganharam uma família toda para Jesus. Uma vida vale mais do que qualquer bênção para a sua vida. Uma vida vale mais do que qualquer porta aberta para a sua vida. E eu pergunto para você, o que você está disposto a sacrificar para ganhar uma vida? Para ganhar uma família para Cristo? Se eles tivessem saído, o texto fala que o carcereiro não acordou com o terremoto. Ele acordou depois, eles poderiam ter saído. E quando o carcereiro acordou, ele ficou desesperado. E ele ia tirar sua própria vida. Mas eles renunciaram à bênção pela vida daquela pessoa. Pela vida daquela pessoa. E eles esperaram o tempo certo. A última coisa, a oração muda da vida da gente. A oração muda a vida da gente, porque ela gera retratação. E eu tenho uma frase muito forte para a sua vida. Muito forte. Não entre pelas portas do fundo. Entre pela porta estreita. Não entre pela porta do fundo. Entre pela porta estreita. Retratação. Eles esperaram o tempo certo. Eles tiveram paciência para esperar o tempo certo. E eles esperaram o momento certo. Mas eles queriam que fosse da forma certa, da forma correta. Às vezes você está buscando a Deus, você está andando com Deus, você está esperando o tempo de Deus, mas você não está fazendo da maneira que Deus quer que você faça. Forma correta. Retratação. Eles poderiam muito bem ter saído, só que não seria a maneira correta. E às vezes você tem andado na casa do Senhor, você tem orado e buscado intimidade com o Senhor, mas você não tem feito as coisas da maneira correta. Você tem feito as coisas talvez na articulação. Você tem feito as coisas pela influência. Mas aqui a palavra de Deus fala assim, não. Você tem que fazer as coisas como Deus quer que as coisas sejam feitas. E eles esperaram. E porque eles esperaram, eles não só foram libertos, que a liberdade ela era inevitável para eles. Se eles tivessem saído antes, fora do tempo, um dia depois, eles iam ser libertos. Aí, em vez de eles serem libertos, eles iam ser fugitivos. Eles iam ser fugitivos do governo daquele tempo. Então, eles esperaram o tempo certo. E agora eles fizeram da forma certa. E porque eles fizeram da forma certa, eles foram honrados e foram reconhecidos e foram libertos na frente de todo mundo. Não aceite as coisas escondidas. Não faça nada escondido. Quero que você feche seus olhos agora. E eu quero que a banda suba aqui. Você tem feito as coisas na base da oração? Você tem buscado a presença de Deus? Você tem resolvido os seus problemas através da forma como Deus quer? Eu quero que você ore. E eu quero que você peça a Deus que Ele fale com você nessa noite. Eu quero que você peça a Deus que Ele ministre ao seu coração nessa noite. Peça a Deus. Você vai perder apenas mais 5 minutos. Não se preocupe. Não se preocupe com o tempo. Ore ao Senhor nessa noite. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Você tem buscado intimidade com o Senhor? Você tem buscado... Você tem adorado a Deus nos momentos de dificuldade? Nos momentos de luta? Você tem orado ou você tem reclamado? Muitas vezes nós temos reclamado, em vez de buscar a presença do Senhor. Eu quero que você comece a orar. Ore onde você está. A oração muda a vida da gente. É só a oração que muda a vida da gente. Não é o emprego melhor, não são amigos melhores, não é uma situação financeira melhor, talvez, não é um relacionamento novo, mas é a oração, é a intimidade com Deus, vai mudar a vida de vocês. Com a palavra do pastor Ronaldo, a intimidade muda da vida da gente, a oração muda a vida da gente. Ore ao Senhor neste momento, ore ao Senhor. Pai querido, nós nos apresentamos aqui como igreja do Senhor.
Pai, quantas vezes nós temos feito as coisas da maneira correta? Sabe, nós temos até evangelizado as pessoas, nós temos até anunciado o reino do Senhor, nós temos até falado do Evangelho, ó Pai, mas nós não temos orado, nós não temos falado aquilo que temos visto, aquilo que temos vivido, ó Pai, mas nós temos repetido aquilo que as pessoas vão falando, os testemunhos do outro, do outro, do outro, do outro. Pai, eu peço perdão a Deus como igreja do Senhor. Eu peço perdão a Deus pela falta de compromisso com a oração, ó Pai. Eu peço perdão a Deus pela falta de compromisso da minha parte, pela falta de intimidade com o Senhor muitas vezes. E muitas vezes, ó Pai, por anunciar um evangelho apenas daquilo que eu tenho olhado as pessoas vivendo. Eu peço perdão a Deus, porque muitas vezes nós temos falado daquilo que as pessoas vivem e não temos vivido porque não temos orado. A sua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Pai, nós não temos te buscado. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, desperta-nos, ó Deus, a uma vida de oração. Desperta-nos, ó Deus, a uma vida de intimidade com o Senhor. A sua palavra diz que até a fé que nós temos é o Senhor quem acrescenta. Então, Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor acrescente fé ao nosso coração. Acrescente fé ao nosso coração. Acrescente fé ao nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, liberta-nos, ó Pai. Liberta-nos, ó Deus, de toda prisão. Liberta-nos, ó Deus, de toda prisão, de todo pecado em nossas vidas. Muitas vezes o pecado tem nos aprisionado. Muitas vezes as articulações, os compromissos têm nos aprisionado, ó Pai. Quantos acordos que não agradam ao Senhor nós temos feito com as pessoas, com o inimigo, com o nosso emprego, com o nosso relacionamento. Pai, em nome de Jesus, leva-nos, ó Deus, a uma vida de oração, para que nós possamos ter discernimento, para que nós possamos ter autoridade, para que nós possamos ter reconhecimento e para que nós possamos ter liberdade, ó Deus, em nome de Jesus. Liberta-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé agora. Coloque-se em pé e continue orando. Continue buscando agora a presença do Senhor. Nós vamos cantar mais um cântico. E eu quero que, enquanto você canta, você continue apresentando a sua vida diante do Senhor. Você peça para que o Senhor sonde o seu coração, para que o Senhor te mostre aonde você tem sido preso, aonde você tem sido amarrado e não tem rompido por causa da falta de oração. Viver pra mim mesmo, o que tenho, que sou, eu te dou. O teu amor tocou meu coração, quero sempre te exaltar. Não quero viver pra mim mesmo. Sim, Senhor, essa é a nossa oração. Tenho que sou, eu te dou. Que tenhamos tudo, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nosso egoísmo. Tocou meu coração. Toca, continua tocando, Deus, com teu amor o nosso coração. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é o amado da nossa alma. Queremos mais, mais. Como eu te amo, Nos leva a orar mais. amado da minha alma, Nos leva a a ter minha alma mais intimidade. anseia por mais de ti. Como eu te amo, ó, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais e mais e mais de ti. Como eu te amo, ó, amado da minha alma,
ajuda, Deus, a livrar-nos de nós mesmos. Tenho que sou. Nos livra do egoísmo. Eu te amo. Oh, Jesus. O teu amor Nos livra do com egoísmo. meu coração. As nossas próprias Quero bênçãos. sempre te Que a nossa vida te exalte, que a gente viva para o Senhor, não para nós como eu mesmos. te amo. Nós te amamos, Jesus. Amado da minha alma anseia Oh, Jesus. por mais de ti, como eu te amo. Nos dá mais discernimento, Senhor. A minha alma anseia Nos dá mais autoridade espiritual. Coração grato. como eu te amo, amado da minha alma. A minha alma anseia por mais de ti. Como eu te amo, amado da minha alma. A minha alma anseia por mais de ti. Nos ajuda a não viver para nós mesmos, Deus. Que o amor de Deus Pai, esse Deus amoroso, que nos deu exemplo do que é renúncia, entregando o seu próprio Filho por amor a nós. Que a graça do Filho, que nos ensinou uma vida de oração, sendo Filho, próprio Deus, sempre tinha tempo para estar a sós com Deus em oração. Que a graça do Filho nos abençoe para que nós tenhamos uma vida de oração. Que as consolações do Espírito venham sobre a sua vida, e à medida quanto mais você orar, que elas venham mais sobre a sua vida, e mais é assim que as consolações, é assim que a comunhão, assim que há comunhão no meio do povo de Deus. À medida que nós nos renunciamos, oramos mais. E que essa unção e esse poder venha sobre a sua vida. Que você seja abençoado, que a sua família seja abençoada. Que todos nós saímos daqui, em nome de Jesus, convictos de que teremos uma vida melhor de oração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.